Maravilha, estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica, agradecendo você que está nos acompanhando em casa, nessa noite de sábado aí, ou quem sabe em outro horário, pelas redes sociais, hoje com um tema maravilhoso para todos nós, mas de modo muito especial para a igreja, falando sobre dons, a lição introdutória da nossa revista deste trimestre da Assembleia de Deus Missão. Eu quero, nesse momento aqui também, ouvindo nossos colegas, vamos tratar agora sobre os problemas que havia em Corinto, a igreja que era uma igreja muito qualificada em termos de dons. O Senhor abençoou muito aquela igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta, elogia aquela igreja, porque de fato era uma igreja muito adornada com os dons, porém, era uma igreja que não estava utilizando os dons, essas ferramentas que Deus concedeu a ela, de modo útil. Não havia uma utilização correta para a edificação do corpo, estava gerando um certo escândalo para as pessoas de fora, e esse ensino é atual, porque nós somos pentecostais, nós cremos na efusão do Espírito, nos dons, na manifestação dos dons, mas para um fim proveitoso, edificação, não para trazer escândalo, não para causar dúvida, não para causar confusão. Deus não é Deus de confusão. E nessa perspectiva, eu quero começar ouvindo aqui o nosso querido irmão Daniel, nos falar um pouquinho dessa perspectiva dos problemas, da problemática que era de Corinto, irmão Daniel, mas que é nossa também hoje. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba incorrendo nos mesmos problemas da igreja em Corinto. Os dons são importantes, são diversos, mas é preciso ter o entendimento, e o próprio Senhor vai nos orientar como utilizar, porque é como você dá a ferramenta para uma pessoa, não dá o treinamento para ela. Ela pode se cortar com aquela ferramenta, ela pode causar um acidente com aquela ferramenta. É como uma pessoa que já quer, às vezes, sair pregando de qualquer forma e vai sair pregando sem uma orientação, é capaz dela agredir as pessoas e até a mensagem dela não ter resultado. Então é importante, como nós falamos na lição passada, nós falamos um pouquinho sobre o ficai, que é o discipulado, né, que é o momento de você ficar para aprender, de você ser ministrado pelo seu pastor, pelo seu orientador, pelo seu professor de escola, a importância de você frequentar os cultos de ensino, a escola dominical. Tudo isso vai te capacitar para que você então vá pregar o evangelho, para que você amanhã esteja ensinando, para que você amanhã esteja sendo usado por Deus. Querido irmão Daniel, nos fale um pouco também sobre isso aí. Muito bem. Esse terceiro ponto da nossa lição, ele fala sobre a igreja de Corinto ser uma igreja, digamos, problemática. Então, seria uma igreja que enfrentava alguns problemas que a gente precisa agora ponderar esses problemas para entender e tirar dali uma lição de Deus para a nossa vida. Mas eu entendo que é o seguinte: para você entender esse subtópico aqui, é muito importante a gente parar para prestar atenção no contexto vivido pela igreja de Corinto. O contexto da igreja de Corinto, ele é um contexto onde onde aquela cidade ela foi fundada, tá? E pelo Império Romano. Ela existiu antes do Império Romano, ela existiu ainda no Império Grego, mas foi destruída. E cerca de 100 anos antes desta carta aqui, mais ou menos, desse período que a carta foi escrita, essa cidade ela foi reedificada e ela passou rapidamente ao estado de prosperidade. Por quê? Porque ela ficava situada em um local de rotas comerciais. Então, o que isso implica? Isso implica que ali ela tinha uma convergência de várias culturas, ela tinha ali mercadores, ela tinha um negócio, uma vida de financeira intensa, ela também trazia consigo a herança pagã, que era uma herança de idolatria. Ela trazia também, junto com essa idolatria, a questão de promiscuidade. E também ela era uma região de cultura grega, apesar de estar debaixo da ocupação romana. Então, o que acontece? Diante de todos esses ingredientes, a gente pode perceber que uma igreja como a igreja de Corinto, que era uma igreja jovem,
Por que eu falo uma igreja jovem? Ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. E essa primeira carta aos Coríntios, ela foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo. Ela foi escrita a partir da cidade de Éfeso. Então, o que acontece? Era uma igreja, de certa forma, jovem. Uma igreja que tinha sido, digamos, adornada pelo poder de Deus, pelos dons espirituais. Por que ela foi adornada? Porque foi uma igreja que assimilou a palavra de Deus no sentido de dizer Jesus Cristo é Senhor, Ele reina, e o testemunho do reinado de Jesus Cristo veio sobre ele através dos dons espirituais. Então, eles começaram a fluir nos dons espirituais. Tá? Então, a gente precisa entender toda essa conjuntura formada. Para quê? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, de início, ele já passa uma rápida saudação na carta e depois ele passa a abordar problemas que a igreja enfrentava. E, de imediato, ele coloca o primeiro problema, divisões na igreja. Tá? Mais tarde, ele vai chegar nos dons espirituais, não como um problema, mas mais como uma palavra de ordenamento, de organização. Tá? Mas isso aqui é importante a gente entender, porque, diante desses problemas existentes, Paulo deu uma palavrinha poderosíssima que traria toda a solução para aquela igreja. Essa palavra está em 1 Coríntios 1,18. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, imediatamente ele percebendo que a igreja de Corinto, ela passava por dificuldades, ela passava por problemas com soberba, ela passava por problemas de carnalidade, problemas de licenciosidade, e ela estava passando por situações em que não havia organização, não havia ordem no culto para que esses dons pudessem fluir e edificar e abençoar a igreja. Ele imediatamente trouxe uma palavra, digamos, um antídoto, né? Uma palavra dizendo: a solução é a cruz. Então, trazendo agora para a questão dos dons espirituais, é importante a gente entender algo, que para que a gente possa fluir da maneira mais adequada, da maneira mais edificante, da maneira que mais glorifique o nome do Senhor Jesus, é muito importante a gente entender essa orientação paulina, porque ela aponta para a cruz como sendo o caminho para todo aquele que quer adorar o Senhor. E mais do que isso, ele se coloca como exemplo, ele coloca a abnegação da vida dele, a vida abnegada que ele levava, como exemplo para que a igreja de Corinto pudesse caminhar da mesma forma. É aqui que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá? Então, ele começa a colocar essa postura de uma vida rendida, de uma vida que caminha debaixo de renúncia, de entrega, que caminha de fato trazendo as marcas da cruz. Ele evidencia isso para que, trazendo um direcionamento, dizendo: o caminho é esse para que você flua de uma maneira poderosa nos dons espirituais. O caminho é esse para que você caminhe debaixo de um ordenamento coerente, de um ordenamento bíblico. E aí ele ainda diz: olha, esse remédio também é o remédio contra a soberba. Esse remédio é o remédio contra a licenciosidade. Esse remédio ele é o remédio contra as situações de carnalidade. E aí ele fala tudo isso, mas é engraçado que ele coloca essa situação da cruz, da operação da cruz na vida da igreja, que é necessária, e ao mesmo tempo, quando chega aqui no capítulo 2, ele fala o seguinte, ele diz, capítulo 2, versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Então, o que ele está falando? Ele diz, olha, aquele que se deixa marcar pela cruz, eles começam a estar recebendo a sabedoria de Deus. Eles começam a estar recebendo um direcionamento mais específico, mais refinado de Deus, para poder caminhar dentro do propósito dele. E aí ele encerra dizendo, olha, você pode achar que, ele contradizendo os coríntios, ele dizia, você pode achar que é pela sabedoria do homem, mas eu te digo que é pela cruz e é pela revelação da palavra de Deus. Porque ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então aqui entra a revelação da palavra de Deus.
É a palavra de Deus que vai trazer o senso. É a palavra de Deus que vai trazer a visão correta. É a palavra de Deus que vai estabelecer o limite. É a palavra de Deus que vai nos mostrar o melhor caminho. Então é muito importante a gente entender que, paralelamente a um fluir nos dons espirituais, paralelamente a uma busca zelosa dos melhores dons, eu preciso caminhar em uma postura forte, de uma busca intensa da palavra de Deus, essa revelação da palavra de Deus, porque ela acompanhada da ação da cruz, ela vai fazer com que nós venhamos a caminhar numa profundidade desejada por Deus na nossa vida. Então, esse subtópico, esse ponto 3, com seus 3 subtópicos, eu entendo que, olhando a conjuntura e olhando a orientação de Paulo, a gente pode, com certeza, explorar bastante aqui o que é falado nos outros subtópicos, para que a gente possa extrair a melhor ideia sobre o uso dos dons espirituais na igreja. Perfeito, perfeito, Diácono Daniel, concordo também com o que o senhor colocou. E só para os irmãos se situarem no tempo e no espaço, nós estamos tratando de uma igreja, a igreja de Corinto, como o irmão já bem explicou, de uma igreja grega, de uma igreja como Paulo fala logo no começo, que eram hereges. Isso por conta de uma atividade cultural, como nós discutimos agora há pouco. Era um entreposto comercial, etc. E isso é importante nós entendermos por quê? Porque a maioria daqueles cristãos que ali se encontravam, eles tinham uma origem politeísta. Então isso é importante, porque antes da conversão deles ao Senhor Jesus, eles adoravam outros deuses. E é o que nós conhecemos pelo politeísmo e pela ritualística. Então, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, Paulo vai alertá-los, né? Nós estamos tratando de uma igreja rica em dons, mas parece que faltava a maestria, a organização. Parece que faltava o mestre para colocar nos seus devidos lugares as devidas situações. Então, Paulo ele vai alertar os irmãos em Coríntio desde a organização da Santa Ceia. Olha só, sem sombra de dúvida, o ritual mais importante que o mundo cristão conhece, a Santa Ceia. Então, as heresias elas já eram praticadas a partir dali. Então, Paulo vai alertar-lhes, olha, vejam como é que vocês estão se comportando na Santa Ceia do Senhor. Paulo vai ensiná-los. E, de outro modo, nós temos também as dissensões, as brigas. Então, como é que é possível o Espírito Santo, que é um espírito de união, de graça, de misericórdia, atuar num ambiente tão não proporcional à própria natureza do Espírito Santo? Então, Paulo, ele pega e quando ele começa a tratar, e nós já tratamos aqui agora há pouco, sobre essas diferenciações, essas divisões didáticas dos dons, mas Paulo, para concluir, ele vai tratar do amor. E aí ele vai tratar assim. Eu acredito que Paulo, o pastor Marcos, estava percebendo assim, meus irmãos, vocês têm tudo, vocês têm todos os dons para a edificação da obra, mas está faltando o amor. E aí ele vai falar no capítulo 13, e a minha epígrafe aqui da Bíblia diz assim, a suprema excelência do amor. Aí Paulo vai começar o que parece um grande poema, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, dentro desse sistema, desse aspecto, nós estamos tratando aqui teologicamente, como nós já estamos na lição passada, do fruto do Espírito, que é o amor que Paulo vai tratar em Gálatas 5:22, que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade, fé, mansidão e temperança. Então, aí, a partir daí, a gente começa a imaginar assim, então, naquela divisão didática de Paulo, nós não tínhamos uma hierarquia de dons, mas agora nós temos uma aplicação prática que ele elege o amor como a principal característica.
De que adianta o dom da revelação? De que vai adiantar o dom de ministério, os dons de serviço, se o meu irmão não tem amor pela obra e pelos seus outros irmãos? O que vai adiantar eu exercer todos esses dons se eu tenho toda essa diversidade, pastor Marcos, mas eu não tenho a unidade, o que o senhor já comentou agora há pouco? Então, a partir daí, nós começamos a perceber a preocupação do apóstolo Paulo no ensinamento daquela igreja que certamente era muito rica em dons, mas para aquela época faltava amor. Não sabemos se por conta de uma questão cultural, que eles eram de origem politeísta, mas enfim, chegamos a essa conclusão e que certamente é uma das cartas mais teológicas que nós temos para o nosso estudo atual e das mais robustas, e que nós, até hoje, pregamos, fazemos o seu estudo e as reais aplicações, que é muito atual para o nosso dia a dia. Glória a Deus. Bom, a nossa lição, a gente não vai aprofundar todos os dons hoje, porque em cada lição, nesse trimestre, a gente vai poder aprofundar. Hoje é uma lição mais a título introdutório, trazendo noções gerais para os irmãos e alguns princípios. Um dos princípios que nós aprendemos no uso dos dons é essa complementaridade, ou seja, todos nós precisamos ser complementados. Então, nesse sentido, Deus usa cada um para abençoar cada um. E eu me recordei de um texto aqui que o nosso comentador Litério faz menção na revista do professor, que está em Atos. Aqui no livro de Atos, no capítulo 18, versículo 25, fala sobre uma figura muito conhecida, chamada de Apolo. Diz aqui a palavra de Deus que, a partir do versículo 24, Atos 18, 24, você pode abrir a sua Bíblia aí conosco também. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Percebam que Apolo, evangelista Wallach e irmão Daniel, queridos irmãos, apesar de ser um fervoroso de espírito, pregador eloquente, parece estar faltando algo ali na vida dele. E Priscila e Áquila perceberam isso. E, na direção do Senhor, o chamaram para a casa deles e ali acrescentaram algo na vida dele. Por exemplo, aqui diz que ele só conhecia o batismo de João. Então, ele precisava conhecer sobre o batismo no Espírito Santo, por exemplo. Parece que isso deu um up na vida dele, porque ele saiu com mais fervor ainda, pregando publicamente, a Bíblia diz, convencendo muita gente. Muito interessante isso. Nós precisamos. Deus quer usar mais você. Deus quer usar mais você. Agora você precisa deixar Deus aperfeiçoar esse dom que há em ti. Tá? Você não pode reprimir esse dom. Você não pode apagar o Espírito que está em você, querendo usar a sua vida. Agora, você precisa deixar Deus burilar a sua vida, digamos assim. Você precisa deixar Deus, ele lapidar esse diamante. Você precisa deixar para que a sua luz brilhe mais ainda. E muita gente, brilhar para a glória de Deus, e muita gente possa chegar até Cristo através da sua vida. Às vezes as pessoas elas acabam correndo o risco, o evangelista Wallach, do orgulho, né? Não, eu não preciso, não, já fiz o curso tal de teologia, eu fiz isso, aquilo, outro, então, eu já li a Bíblia tantas vezes, por que eu vou para a escola bíblica dominical? Por que eu vou fazer isso? E as pessoas acabam limitando o que Deus tem para elas. Não faça isso.
Seja humilde como Apolo, que aceitou os conselhos de Priscila e Áquila. Seja humilde como Timóteo, que aceitou os conselhos de Paulo e deu muito fruto. Então, que o Senhor te abençoe dessa forma. E eu quero também, a título de contribuição, queridos irmãos, deixar um texto de Atos. A gente aprende muito, né, evangelista Wally, com a igreja primitiva, né? Porque aquela igreja, e aqui também está a igreja de Corinto, de Éfeso e tal, eram igrejas que tinham seus problemas, mas nem por isso o Senhor deixou de usá-las, nem por isso o Senhor deixou de operar no meio delas, porque os cessacionistas criticam muito. Mas aquela igreja que naquela época tinha aí menos de 40 anos, já tinham seus problemas. Que dirá nós? Mas nem por isso devemos deixar de crer no agir do Espírito. Olha só o que está aqui em Atos 13. Abra sua Bíblia, Atos 13, versículo 1. Que coisa interessante na igreja de Antioquia. Diz assim, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha como o Espírito agia ali, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Um ponto interessante que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo, o Espírito agia, o Espírito direcionava, mas a Bíblia diz, ela tinha profetas e tinha mestres. Que coisa linda. Ela não tinha só profetas, ela tinha mestres. E a importância do mestre numa igreja, aquele que ensina a palavra, aquele que está ali fazendo crivo também de eventuais heresias que possam querer contaminar a igreja. Você, querido professor, é muito importante na sua igreja. Você que Deus te chamou com esse dom do ensino, a Bíblia diz, se é ensino, haja dedicação ao ensino. Você que tem um chamado de mestre, dedique-se. Procure fazer um curso teológico, faça o IETAD, depois faça um curso, um bacharelado, né, evangelista Wally, teologia. Você vai ver como sua mente vai abrir, seus conhecimentos vão aumentar a respeito de Cristo e você vai servir melhor a sua igreja. Então não desista na caminhada. Tem muito obreiro que começou bem, mas parou, irmão Daniel, parou. E aí hoje não congrega, hoje não busca a palavra, alguma coisa o entristeceu, e aqui eu quero já trazer aplicações práticas para a sua vida. Um dissabor, sabe? Um mal-entendido. Não, querido, não deixe isso atrapalhar a sua caminhada. Você tem um chamado, escute bem, você tem um chamado de Deus. Deixa Deus te usar, porque o significado da nossa vida aqui é cumprir esse propósito. Eu sempre digo na igreja, irmão Wallach, o propósito de Deus na minha vida não é só casar, se formar, ter um bom emprego, ter uma atividade profissional, ter uma casa própria, um carro bom, etc. Como as pessoas limitam a isso, não. O crente ele tem muito mais. Um grande propósito de Deus para a sua vida é fazer de você um vaso nas mãos dele. Nós somos como vaso na mão do oleiro, então deixa o oleiro trabalhar na sua vida. Perdoa, seja perdoado, mas avance nessa obra, porque nós estamos na última hora e Deus ele conta conosco. Deus ele conta conosco. Ele disse, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ou seja, no final dos tempos, e isso começou com a igreja, o Senhor, ele derramou o Espírito para usar cada um de nós. Amém? Meus irmãos, evangelista Wallach e irmão Daniel, o nosso tempo ele voa realmente, né? O tema é muito bom. Eu dizia aqui para o nosso irmão Daniel que o grande equívoco de alguns é achar que dom ministerial, dom espiritual é para ser visto, mas não é. Eu queria trocar essa palavra. Em vez de ser visto, é servir. Em vez de ser visto, é servir. Jesus deu esse exemplo, tá bom? Eu quero, aqui a guisa de finalização, passar também aos novos colegas para as considerações finais, para a gente concluir esse programa tão especial e tão edificante com oração. Eu quero passar ao nosso querido evangelista Wallach e depois ao nosso irmão Daniel. Perfeito, pastor Marcos, nos encaminhando agora para o término da nossa lição, já nos preparando para a próxima, mas eu gostaria de testemunhar aos irmãos que estão aí do outro lado da telinha,
de que o mover do Espírito Santo hoje aqui foi muito grande. Certamente, pastor Marcos foi muito utilizado agora, foi um verdadeiro vaso para transmitir aquela mensagem que muitos de nós que ministramos a palavra de Deus sente no coração para dizer aos nossos irmãos das nossas igrejas. Dizer que estamos muito gratos pela vida do pastor Marcos, muito gratos por essa programação da TV Kairos, e dizer para todos os irmãos que não duvidem da ação do Espírito Santo na Assembleia de Deus, nas igrejas pentecostais. Os nossos dons, eles são atualíssimos, eles estão presentes e certamente estão contribuindo cada vez mais para o crescimento numérico da obra de Deus em Marabá. E esses números, eles são verificados, eles são constatados. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, aguardando você para a nossa próxima lição na semana que vem, se Jesus não voltar. Grato. Maravilha. Nosso querido irmão Diácono Daniel. Aleluia. É muito bom a gente estar aqui e poder meditar na palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus. Ela é agradável, ela fortalece, ela revigora. E isso é uma alegria para os nossos corações. Os dons espirituais, ele é para a minha vida e para a sua. Eles são atuais, eles são bíblicos, eles são poderosos. E eles são feitos justamente para que você abençoe pessoas. Eles são feitos para que você cumpra o propósito do Senhor. Então eu creio que essa palavra aqui, ela é destinada para pessoas que foram chamadas para serem testemunhas do Senhor Jesus, testemunhas do poder de Deus. E eu creio que você foi chamado para isso e que você, aprendendo sobre esses dons, caminhando aqui, você vai estar cada vez mais equipado, cada vez mais fortalecido, cada vez mais habilitado para estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida, na sua igreja e nessa cidade. Eu creio que essa lição, e hoje foi só o começo, ela vai te estimular muito para você se dedicar mais a Deus. Ela vai te estimular bastante para você viver essa vida poderosa, viver essa vida como o pastor Marcos acabou de ler lá em Atos 13, em Antioquia, onde existiam apóstolos, existiam profetas e mestres, e ali Deus levantou, o Espírito Santo movendo entre eles, levantou Paulo e Barnabé para uma obra específica. Eu creio que Deus tem todo o poder para fazer obras desse mesmo padrão, desse mesmo nível na tua congregação, na tua vida, fazendo com que o Espírito Santo comece a mover entre nós e os dons dele se manifestem. E a palavra de Deus revelada entre nós nos mostra em caminhos sobremodos excelentes. É o caminho do amor, é o caminho da maturidade, da fé, é o caminho da entrega ao Senhor. Então, para nós, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos, nós nos alegramos, nós queremos que a nossa oração é que a sua vida seja bastante abençoada, que a sua vida seja edificada por esse momento aqui do Escola Bíblica e que a tua vida seja completamente cheia da palavra de Deus e seja permeada pelos dons do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Jesus, bendito seja Deus. Irmão Daniel, quero agradecer a sua presença aqui conosco no programa, tá bom? Dizer que sempre tem um lugarzinho aqui para o senhor também, tá bom? A gente se sente muito honrado, né, evangelista Wallace, de ter, e foi uma satisfação conhecer o senhor aqui hoje, e com essa graça que Deus tem lhe dado. Como é bom ver Deus usando o servo de Deus, como é maravilhoso essa diversidade, né? Essa operosidade que o Senhor realiza através dos seus servos. Mas nós vamos orar nesse momento, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil na face da terra, aqui também no nosso município, momento de muita dor, momento de perda, momento de muita aflição, de medo, mas o Espírito Santo, ele é consolador, e ele consola os corações abatidos, tristes, ele levanta o caído, ele fortalece, ele traz esperança, e a esperança é porque Cristo Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele vive. E porque ele vive, nós temos esperança. Nós podemos crer no amanhã. A solução para a sua vida
a saída para você e para sua casa. Essa saída, ela é Jesus. E eu quero pedir, aqui aproveitando a estada do nosso querido companheiro, o nosso irmão Daniel, que ele faça oração por todas as pessoas que nos acompanham, os irmãos e também os amigos, enfim, por todo esse momento que vivemos. E a gente conclui com essa oração com muita alegria. Amém. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua obra em nossas vidas. Te louvamos pela tua grande vitória. E te louvamos, te agradecemos porque tu ministras, Senhor amado, parte dessa vitória em nossas vidas, nos fazendo ser vencedores contigo, Senhor. Nós nos alegramos em ti, nos alegramos nos dons distribuídos à tua igreja e nós queremos te louvar pela tua palavra. Deus, nós queremos pedir por cada pessoa que vai estar, Senhor amado, na escola bíblica dominical, no domingo. Que a tua mão poderosa esteja abençoando, que a tua mão poderosa esteja conduzindo, que o teu Espírito esteja comunicando, falando e estimulando essa pessoa para cada vez mais caminhar no centro da tua vontade, Senhor. Senhor, nós lembramos, Senhor amado, aqueles que estão em lutas, em dificuldades, aqueles que enfrentam, Senhor amado, enfermidades. Oh, Senhor amado, vem trazer a vitória, vem trazer a fé, vem trazer o consolo. Meu Deus, dá o encaminhamento da vitória para cada um deles. Traz aquela palavra que revigora a alma. Senhor, traz aquela força no Espírito que só tu podes trazer, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que muitas vezes estão aflitas por um parente, um ente querido que está hospitalizado. Senhor, abençoa com fé e visita essas vidas que estão hospitalizadas. Vem, Senhor amado, colocando a tua mão sobre eles, manifestando a tua cura, manifestando o dom de cura, Senhor, ali. Em nome de Jesus, que tu venhas operar, levantando aquelas vidas desses leitos de enfermidade. Senhor, guarda esta cidade, guarda a nossa nação, Senhor amado, de todo esse momento de dificuldade, esse momento de pandemia que enfrentamos. Guarda a tua igreja. E Deus, nós queremos, Senhor amado, pedir que tu estejas, Senhor amado, fortalecendo a fé do teu povo, abençoando essa nação, para que de uma forma unânime, de uma forma contínua, ela se volte para ti. Senhor, que o povo brasileiro, Senhor, nessa situação de luta, nessa situação de dificuldade, venha, Senhor amado, se voltar para ti, venha se voltar o coração para ti, se arrependendo e reconhecendo a ti como Senhor. Nós pedimos que tu salves almas, Senhor amado, mesmo, Senhor, em tempos de dificuldade, e que tu venhas trazer, Senhor amado, o refrigério, o alívio, o perdão dos pecados e a salvação. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e que tu esteja abençoando cada vida, Senhor amado, que essa oração esteja alcançando e que o teu milagre seja feito, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.